Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares, estou passando por aqui para trabalharmos mais uma questão na área da escatologia. E desta vez nós iremos falar sobre a falácia do argumento cronológico usada pelos pós-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas têm uma tendência natural, e isso repetidas vezes nós temos visto e ouvido, e há poucos dias, ou melhor, ontem eu estava assistindo um vídeo num canal onde um grupo, se não me engano, de 5 ou 6 pessoas estão reunidas, essas pessoas estão reunidas para falar sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus. E na oportunidade, eles fizeram uma abordagem sobre o pós e o pré-tribulacionismo. E eles usaram como argumento contra o pré-tribulacionismo justamente essa falácia do argumento cronológico. Em que consiste a falácia do argumento cronológico? Consiste no fato de, se uma doutrina é antiga, ela deve ser crida. Se ela é nova, ela não deve ser crida. E como é que nós vimos isso? Pelo fato deles dizerem o seguinte: durante 1830 anos, nunca ninguém falou sobre um arrebatamento pré-tribulacional. E só agora, a partir do século XIX, é que alguém começou a fazer a defesa do pré-tribulacionismo. Por esta razão, te enganar. Você foi enganado porque essa doutrina não pode ser crida, essa doutrina não pode ser abraçada, essa doutrina não é bíblica porque ela é muito nova. Ora, a pergunta que se faz é o seguinte: qual é o critério de avaliação de uma doutrina, se ela é verdadeira ou falsa, se ela deve ser crida ou não crida? É o tempo? Se é o tempo, nós temos então um sério problema, porque existem falsas doutrinas que são antigas, como por exemplo a necromancia, né? Defendida, por exemplo, por alguns grupos com base em 1 Samuel capítulo 28, onde a pitonisa de Endor, segundo esta visão, fez com que Samuel se levantasse do túmulo para conversar com Saul. E veja que hoje essa doutrina é defendida pelo espiritismo kardecista. Será que pelo fato dessa doutrina ser tão antiga, cerca de 3.000 anos, ela deve então ser colocada na agenda cristã como uma doutrina bíblica e uma doutrina que deve ser defendida como uma sã doutrina? O que diríamos também do platonismo, do estoicismo e também do epicurismo? E o que diríamos também do neoplatonismo, do gnosticismo, do docetismo, das doutrinas que negavam a humanidade de Cristo e outras que negavam, por exemplo, a divindade do Senhor Jesus, isso no primeiro e no segundo século? São doutrinas antigas e muitas outras, como a idolatria, por exemplo, né? E se você revirar as páginas, compulsar as páginas da história, você vai se deparar com várias doutrinas antigas. E nem por isso eu creio que os próprios pós-tribulacionistas que procuram descartar a visão tribulacionista por causa desta falácia que eles utilizam, irão crer nessas doutrinas antigas. Então, o critério de avaliação de uma doutrina, se ela é verdadeira ou não, não é o tempo, mas são as escrituras. A pergunta que se deve fazer não é se essa doutrina é antiga, mas se ela está nas escrituras. Se ela é defendida pelos apóstolos, defendida por Jesus, temos argumentos suficientes dentro das escrituras para poder defendê-la. O pré-tribulacionismo, por que que se impõe e é apresentado como uma doutrina verdadeira? Porque ela defende que a igreja do Senhor Jesus será arrebatada antes da grande tribulação e irá para o céu. E um dos grandes problemas do pós-tribulacionismo é que nesta visão a igreja não irá para o céu. Portanto, aí já fica um problema sério, porque o Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 14, 1 a 3, disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for
e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ora, se esse levar para si mesmo significaria que a igreja vai recepcionar Jesus lá nas alturas, e como eles dizem que Jesus vem nas nuvens, e na verdade Jesus não vem com as nuvens. É a igreja que sobe com as nuvens, É bom que se leia 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, 17. Então, se a igreja, se esse vos levarei é para levar somente até as nuvens e depois voltar para a terra, por que é que Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas? Se não fosse assim, eu vou teria dito, e vou preparar lugar. Preparar lugar aonde? Aqui na terra? A terra é o escabelo, o estrado dos pés de Deus. O céu é o meu trono, diz o Senhor. E a terra é escabelo dos meus pés. Os patriarcas aguardavam por uma cidade celestial e não terrena. Os homens do Antigo e do Novo Testamento, os fiéis, aguardavam o céu e não a terra. Portanto, a promessa do Senhor Jesus diz respeito à ida para o céu e não para ficar aqui na terra. Portanto, o arrebatamento ele será secreto, e nesta primeira fase da volta do Senhor Jesus, que é o arrebatamento propriamente dito, é para levar a igreja até o céu. E esse arrebatamento não será contemplado pelo mundo. Quando se diz, todo olho verá, essa é a segunda fase. Quando Jesus vem com a igreja para livrar Israel, julgar as nações, julgar Israel e estabelecer o milênio. Portanto, a Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, versículo de número 28, é muito clara ao dizer o seguinte, que o Senhor Jesus será visto outra vez, será visto pelos que o aguardam para a salvação. Ele será visto pelos que o aguardam para a salvação. Oftesetai é o verbo que aparece ali. Ele será visto para quem? Para os que o aguardam a salvação. O mundo aguarda a volta do Senhor Jesus? É claro que não. Então quem aguarda? Os fiéis. Então ele será visto pelos fiéis. Por isso nós chamamos de arrebatamento secreto. Secreto para o mundo, porém não para os fiéis, que naquele momento contemplará esse grande episódio será apoteótico, será algo assim maravilhoso, olha, é indescritível, inefável. Portanto, nós continuamos a defender o pré-tribulacionismo e não pós-tribulacionismo. Portanto, esse argumento pós-tribulacionista, ele é falacioso, chamamos de falácia do argumento cronológico. E este não é o critério de avaliação de uma doutrina. Portanto, você que é pré-tribulacionista, continue defendendo essa doutrina, porque está respaldada pelas Escrituras. Deus abençoe a sua vida e nós continuaremos falando sobre este assunto em defesa do pré-tribulacionismo, ou seja, que Jesus virá antes da grande tribulação para arrebatar a sua igreja, e esse arrebatamento será secreto para o mundo, porém não para você que o aguarda para a salvação. Deus o abençoe. Em nome de Jesus.